Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? E quando a gente muda de uma cidade para outra, principalmente quando essa outra cidade é fora do país, a gente sempre se pergunta de como vai ser a receptividade do outro lado, de como essa mudança vai impactar na nossa vida, seja pelas nossas relações interpessoais ou na nossa conduta pessoal mesmo. Então, eu pedi nas minhas redes sociais que vocês me mandassem algumas perguntas, se caso vocês não me seguem nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui do lado, que vocês mandassem perguntas relacionadas a isso, quais são as principais dúvidas, temores de vocês com respeito a isso, pra eu comentar um pouquinho como foi a minha experiência. Mas antes da gente ir para as perguntas, eu quero comentar com vocês que se caso vocês ainda não participaram do projeto Medicina 2019, ainda dá tempo, temos aí 45 dias para chegar na meta, para conseguir fazer esse recorrido por todas as universidades. Para quem não sabe o que é o projeto Medicina 2019, primeiro é uma vaquinha para poder fazer com que esse canal passe por todas as universidades argentinas, mostrando a estrutura, plano de estudo e como é que é o ingresso e experiência das pessoas que estão morando lá. Mas obviamente, como são 3.500 quilômetros, a gente precisa de uma ajudinha, uma forcinha de muita gente aí, pra gente conseguir fazer esse recorrido, porque sai caro. Então, se você puder participar com uma doação mínima ou colaborando com a divulgação do projeto, o link vai estar aqui embaixo para que você possa assistir o vídeo e possa fazer a sua doação. O Arthur Marques me perguntou pelo Telegram, que se caso você não participa do grupo do Telegram, ele vai estar aqui embaixo para que você possa ver. Ele perguntou quanto tempo mais ou menos demorou para que você pudesse socializar com os argentinos. Olha, muita gente acha que o argentino ele é muito diferente do brasileiro nesse quesito, mas não, é muito parecido, tá? Existe algo que eu noto de diferente, é que o argentino, quando ele não te conhece, ele demora um pouco mais, talvez, para te convidar, por exemplo, para ir tomar um café na casa dele, ou para ir fazer algo na casa dele. Mas fora isso, é super tranquilo e é muito parecido com o brasileiro. Quando eu cheguei aqui em Rosário, eu não tinha muito contato com argentinos. Quando eu comecei a faculdade em si, aí sim, sei lá, 2, 3 semanas depois, já estava tendo contatos com muitos argentinos. Também porque eu milito na faculdade e isso fez com que eu me aproximasse muito mais, mas é dado para outro vídeo aqui. A Marcela Hitt também me perguntou pelo Telegram se existe alguma hora que você para de se sentir turista estrangeiro e começa a sentir que ali é a sua segunda casa ou não há essa sensação, sentimento. Sim, é muito estranho isso, porque hoje em dia eu já não consigo mais pensar em Rosário como se eu estivesse no exterior, como se eu fosse uma pessoa alheia que não fosse daqui. Mas eu não sei exatamente o momento em que isso aconteceu. Acho que foi ali pela metade do segundo ano da faculdade em que eu já notava que aqui era uma segunda casa. Que eu deixei, na verdade, foi o momento em que eu deixei de falar que eu morava em Brusque, Santa Catarina. Acho que no momento que a gente consegue fazer esse corte de dizer que a minha casa é lá e não aqui em Rosário, acho que aí é quando você para de se sentir turista ou estrangeiro. A Liliana Campos também mandou pelo Telegram a seguinte mensagem: bom, uma das piores coisas pra mim tem sido saber que em breve vou me distanciar dos meus familiares, da minha mãe especificamente. Não é bem uma pergunta, é mais uma autoajuda. Tem algo que você faz quando bate a bad, a saudade de casa, como foi no início e como é isso pra você atualmente? Realmente isso acontece bastante quando a gente sai de casa. A gente sente falta, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, a gente tem essa falsa sensação de quando a gente sai do Brasil, de que a gente aperta o pause e que tudo vai voltar a ser normal quando a gente volta para férias ou quando a gente volta definitivamente. E não é assim, porque as vidas continuam lá também. Mas quando bate a saudade, a única forma pra gente tentar amenizar um pouco ela é pegar o celular e fazer uma videochamada. Muito mais que isso não tem o que fazer, a gente tem que aprender a lidar com a saudade e é algo que dói realmente. Eduardo Marques me mandou 3 perguntas. Como é chegar em um novo país com costumes diferentes e principalmente longe da família? Como eu falei agora há pouco, é difícil, a saudade dói. E os costumes é algo legal, porque é algo que vai te acrescentando, vai fazendo com que tu aprenda de que aquilo que tu tem como normal não é normal em todo mundo. Pergunta número 2 é: quais são as maiores dificuldades quanto à animosidade de parte dos argentinos no que se refere à chegada de um número cada vez maior de brasileiros para estudar nas suas instituições? Então, essa é uma pergunta meio complicada porque realmente o discurso xenófobo na Argentina tem aumentado bastante nos últimos tempos. Como eu falei num vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima para que você veja, não são todos os argentinos que são xenófobos. Em Rosário, a maior parte deles são muito receptivos e estão de braços abertos, porque Rosário justamente foi criada e foi construída por estrangeiros.
Mas tem aquelas pessoas com um pensamento antiquado que tem realmente uma visão um pouco mais xenófoba. Mas num apanhado geral, assim, o argentino, o rosarino, ele é muito receptivo com respeito aos estrangeiros. E 3, a título de perspectiva, estudando na UNR ao final do curso, qual seria a instituição do Brasil que mais se assemelha à grade curricular em horas? Então, questão de horas, a gente já conversou aqui no canal, não se preocupem com isso, porque é feito primeiro análise curricular e não análise de carga horária, porque senão é fácil as universidades estrangeiras que têm a educação como um serviço e só como um negócio, como é de alguns lugares aí, não vamos citar países, colocariam um monte de matérias só para chegar na carga horária para conseguir fazer a validação depois para o Brasil. Mas a que mais se assemelha com grade curricular, não sei, eu acho que é a Universidade de Londrina, eu acho. Me comentaram também que a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte tem uma matriz curricular muito parecida com a de Rosário, mas eu não pesquisei, então talvez eu esteja falando besteira. O André já disse para falar sobre a perca de pessoas queridas quando estamos longe. Isso eu vou deixar para falar num vídeo exclusivo só desse assunto, porque justamente isso aconteceu comigo e eu acho que é bacana a gente debater, porque a gente acha também muito que quando a gente sai do Brasil as pessoas não vão continuar vivendo e morrendo, infelizmente. Então eu vou deixar isso para contar uma experiência que eu tive e que foi bastante complicada para mim, mas deixa eu pensar bem certinho como que eu vou fazer esse vídeo. E a outra pergunta que ele fez é como é perder as datas importantes também, como Natal, Ano Novo, aniversários, etc. Então, no Ano Novo eu sempre estive no Brasil, Ano Novo e Natal. E isso, o Ramon, que corta o meu cabelo, ele vai me cobrar se caso eu não falar isso. O Ano Novo aqui na Argentina, principalmente em Rosário, não sei nas outras cidades, mas ele é muito pacato, ele é muito sem nada pra fazer. Não é que nem no Brasil que o brasileiro faz um monte de festa, que tem um monte de fogo de artifício, que tem festa pra todo lado. Não, aqui é muito, muito parado. Então, e além disso, se caso você quiser, por exemplo, sair pra jantar em algum lugar, faça sua reserva com antecedência, porque não são todos os restaurantes que abrem. Já a questão dos aniversários, com o tempo a gente vai aprendendo a lidar. Essa semana foi aniversário da minha mãe e foi o 6º, 7º aniversário que eu não estive com ela e realmente dá aquela vontade de estar perto, mas a gente aprende a lidar. A Laura Teixeira perguntou como foi ter me adaptado com novas responsabilidades. Pelo fato de estar longe dos pais, a gente tem que aprender a ter aquelas responsabilidades que em seu momento eram dos nossos pais. É um baque muito grande. É um choque muito grande, mas é algo que faz a gente crescer muito. Por isso, eu noto isso quando eu volto para minha cidade, de que alguns conhecidos meus, da época que eu estudava, por exemplo, no ensino médio com eles, ou que eram do meu ciclo de amizade naquele momento, que têm a mesma idade, mas não têm a cabeça tão aberta para alguns debates, para algumas situações, e também não tem o mesmo nível de responsabilidade. Não é pra me colocar num lugar de que eu sou super responsável, porque eu tenho muito por aprender ainda. Mas ela dá uma outra perspectiva, digamos. Não vamos dizer que é diferente mais ou menos. O nível de responsabilidade e a maneira como a gente enxerga o mundo é diferente de quem continuou na mesma cidade e que tá tudo bem com continuar na mesma cidade onde nasceu. Não vamos entrar nesse mérito, a gente já falou sobre isso, o link vai estar aqui em cima também. A Beatriz mandou: expectativa versus realidade do que você imaginava quando chegou na Argentina e como foi se adaptar a estar longe da família, tendo que se virar sozinho. Então, isso que a gente acabou de falar, mas a questão de expectativa versus realidade não foi muito diferente do que eu imaginava, tá? Obviamente é muito impactante tu ver quão europeia é a arquitetura na parte histórica das cidades aqui na Argentina, comparado às cidades que eu conheço do Brasil. Também tem, mas não é tanto. E sim, algo que me chamou muita atenção foi a questão tecnológica. É um dado menor, não influencia, obviamente, na nossa vida aqui. E isso vocês só vão entender muito bem quando vocês chegarem aqui, mas eu dou só um exemplo que é muito simples e muito burdo, que é, por exemplo, elevadores, que é muito fácil você encontrar ainda elevador com porta sanfonada ou que todo o elevador seja feito de grade, como era no começo do século XX. Obviamente existem também os prédios modernos, com elevadores modernos e relaxa, tá? Mas é que no Brasil não é mais tão comum tu ver, por exemplo, um elevador todo de grade, que eu vou mandar uma foto aqui, se eu encontrar. A Sara Ferraz mandou: foi muito difícil ou demorou para você fazer algum tipo de amizade para contar com aquela pessoa para tudo?
ou para dividir apartamento com alguém confiável, então, eu vou botar isso no apanhado geral, não só com argentinos, tá? Foi difícil no começo, porque primeiro eu vim com uma pessoa que era da minha cidade também, o qual vocês também já conhecem, que é a Bruna Pias. Então meio que durante muito tempo a gente ficou naquela relação meio dual, que era só nós dois, e a gente contava com nós dois, e com o tempo a gente foi aprendendo a construir outros laços com pessoas de outros lados. Não é que é difícil, é que é diferente pelo fato de que a gente tem costumes diferentes em diferentes lugares do Brasil. E eu falei diferentes 1,5 milhão de vezes agora. Mas, sei lá, uns 6 meses. Pra eu dizer que eu realmente fiz um amigo de verdade aqui, demorou. Faz pouco tempo que eu fiz. Senhor Alexandre Tenório, que provavelmente vai estar escutando esse vídeo aqui. Mas realmente isso acontece na vida inteira, né? A gente ter amigos de verdade, aquele que a gente pode contar pra tudo, a gente não vai ter muitos deles, né? A Eloara Albuquerque me perguntou como foi a minha primeira semana, como que foi dar tudo errado e o que passou pela minha cabeça, até que ponto isso me afetou. Então, a minha primeira semana, eu acho que eu até comentei isso num vídeo aqui há um tempo atrás. A primeira semana minha na Argentina, eu fiquei doente, eu não conhecia ninguém em Buenos Aires, tava um frio terrível, era um idioma que eu não conhecia, então foi tudo muito difícil. Difícil na adaptação, né? Além do fato que eu tinha 19 anos naquele momento. Mas chegou ao ponto de eu pensar, eu vou ligar, pegar, porque naquela época não existia WhatsApp, dado importante, e que para muitos vai parecer que isso faz muito tempo, e não faz tanto tempo assim, isso foi 2011. Eu tinha que ir num locutório que era tipo uma casa, tipo uma lan house, mas era de telefones. Eu liguei pra minha mãe, conversei com ela, e em um momento eu pensei, vou embora. Mas não, com o tempo a gente vai se acostumando, né? Eu deveria fazer também um vídeo falando sobre o quão diferente está a Argentina de 2011 para 2018. A Lara Moreira me perguntou como foram as minhas primeiras experiências em relacionamentos, amizade e namoro com argentinos, sobre a forma de portar-se ou se te agregou ou incomodou. Então, vamos lá. Em relacionamento argentino, eu já falei, ele é muito 8 ou 80, né? E eu tive uma experiência de um relacionamento patológico com uma pessoa que era muito ciumenta, mas muito ciumenta. Não vou generalizar porque eu sei que a maior parte dos argentinos não é assim também. Mas foi algo que me impactou bastante, sabe? Aquela coisa de, tipo, mandar mensagem a cada 5 minutos ou a cada 15 minutos perguntando com quem eu estou, aonde eu estou, o que eu estou fazendo. Geralzão aí, ó, pra relações interpessoais, amizade e tudo mais. É super tranquilo, muito parecido com brasileiro, muito parecido. Pra relacionamento talvez não tanto, como eu falei já em outros vídeos aqui, mas enfim, são coisas que a gente vai aprendendo a se adaptar com o passar do tempo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado das perguntas que eu respondi hoje. Se caso ficou alguma dúvida com a respeito a algum assunto deles, ou alguma pergunta que eu não respondi de quem mandou, me desculpe, mas comentem aqui embaixo que eu respondo pelos comentários. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade, deem uma compartilhada no vídeo do Projeto Medicina 2019, curtam e comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, e a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau!